Olá, agora a Pro vai fazer com vocês, oitavo ano, a página 74 e 75, Integrando Consciências, tudo bem? Então diz o seguinte, o monitor do acampamento precisava resolver um desafio, calcular a quantidade de calorias que os alunos haviam gasto nas atividades de mountain bike e que tipo de alimentação deveria ser oferecida para recuperar as calorias oferecidas, certo? Exercício 1. Baseado no tema Energia e suas transformações, estudado em ciências, complete o parágrafo com os tipos de energia destacados abaixo, a fim de ajudar o monitor a resolver seu desafio. Então, olha só, nós vamos completar os espaços, certo? Utilizando o quê? Energia química, energia mecânica ou energia cinética. Então vamos lá. Quando ingerimos carboidratos e gorduras por meio dos alimentos, eles são armazenados em nosso corpo na forma de energia química. Com a prática de esportes, nosso corpo transforma essa energia química em energia mecânica, do tipo energia cinética, para realizar os movimentos e perder calorias. Certo? Agora vamos lá, exercício 2. O monitor tinha em mãos uma tabela que informava a perda de calorias em diferentes modalidades do ciclismo. Faça as atividades propostas para descobrir quantas calorias os alunos tinham gasto nessa situação. Então, olha a nossa tabela. Lazer, 280 calorias por hora. Quando faz ciclismo leve, já sobe para 420 calorias por hora. Moderado, 560 calorias por hora. Quando você corre, 693 calorias por hora. E quando você realmente pratica o mountain bike, 700 calorias por hora. Certo? Agora vamos lá, responder. Analisando a tabela ao lado, escreva a equação que relaciona as quantidades de calorias, que ele chamou de K, gastas durante a prática de mountain bike, com a quantidade de tempo da atividade. Então, presta atenção. Ele está dizendo para a gente que é o seguinte, K, a quantidade de calorias. Quando eu pratico mountain bike, a cada 1 hora, eu gasto 700. Então, eu vou multiplicar pelo T. O T vai ser a quantidade de tempo, a quantidade de horas. Exemplo, se for 1 hora, no lugar do T eu substituo por 1, eu vou encontrar 700 calorias. Se forem 2 horas, eu vou gastar 2 vezes 700, 1.400. Se eu ficar 10 horas fazendo mountain bike, eu faria 10 vezes 700, eu gastaria 7.000 calorias. Tudo bem? Então, esta é a equação que está representando para mim. Agora, presta atenção. Ele quer que você complete a tabela de calorias gastas no decorrer do tempo. Então, vamos lá. 0 tempo, gastei 0 calorias. Se eu gastar 350 calorias, é porque eu pratiquei meia hora. 700 calorias, 1 hora. Se eu praticar 1 hora e meia, vai ser o 3.700 mais o 350, deu 1.050. Se eu praticar 2 horas, é o dobro de 700, 1.400. 2 horas e meia, 1.750. 3 horas, 2.100 calorias. Tudo bem até aí? Agora, a Pro vai lá para a página 75 para a gente conseguir finalizar, tá? As atividades dessa semana. Então, diz assim, pesquise as calorias contidas em alguns alimentos saudáveis e monte 2 cardápios, pré-treino e pós-treino, que o monitor poderia oferecer aos seus alunos. Então, isso aqui eu vou deixar para que vocês façam, tá? Porque isso aqui vai ser individual, vai ser uma resposta pessoal. Tudo bem? Aí é o seguinte. Agora responda. Caso participasse de uma atividade de ciclismo, de lazer, com a sua família em um final de semana, qual seria a sua alimentação? Também, certo?
A resposta aí vai ser pessoal, tudo bem? Agora, vamos lá para o exercício 5, que tem um gráfico. Olha que bonito. Então, vamos ler. Após o término das atividades de rafting, um dos alunos perguntou ao seu monitor sobre o seu desempenho em uma das corridas. Sabendo que a pulseira inteligente do menino apresentou o gráfico ao lado, como poderíamos saber qual foi o seu desempenho nos primeiros 11 minutos de corrida, antes de perder o seu remo? Analise o gráfico ao lado, apresentado pelo equipamento eletrônico do aluno, e responda. Então, vamos lá, vamos olhar o gráfico. Presta atenção. No momento 0, a posição dele era 2, ó. Ele já começou na posição 2, certo? Depois de 0,2 minutos, a posição dele, ele foi percorrendo. Hora que no 0,4 ele tá andando, olha só como tá indo legal. Tá indo crescente essa reta, então ele tá crescendo o movimento. Quando ele chegou aqui no momento 1 minuto, dá uma olhada. Ele já estava na posição 5 metros. Vê se você consegue enxergar. Então, esse ponto aqui, ele falou para mim que, ó, 1 minuto, ele estava na posição 5. E no 0 minuto, ele estava na posição 2. Então, em 1 minuto, ele percorreu 3 metros. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando a análise do gráfico. Depois de 2 minutos, olha a posição dele. Vamos encontrá-la. 8. Então, lá depois de 2 minutos, ele estava na posição 8. Olha o que eu reparei. Do momento 0 ao momento 1, ele saiu do 2 e foi para o 5. Ele percorreu 3. E 1 minuto depois, ele continuou percorrendo 3. Certo? Então, a cada 1 minuto, ele percorre 3 metros. Isso foi o gráfico que me disse. Agora, vamos responder as questões. Quais são as informações apresentadas pelo gráfico? Onde elas estão explicitadas? Então, vamos lá. O gráfico apresenta a posição do caiaque, P, em função do tempo do percurso, T. Estas informações estão explícitas no eixo do gráfico. Então, essas posições estão escritas aqui embaixo, olha lá. A distância, a posição, está em função do tempo. Qual a posição do caiaque na largada, isto é, no T0? Eu já falei para vocês, no tempo 0, olha aqui o 0. A minha posição é 2, tá aqui. Qual é a posição do caiaque 1 minuto após a largada? Também já me referi a isso, certo? 1 minuto, eu estou na posição 5 metros. Olha lá, tá aqui embaixo. E depois, o caiaque alcançou a marca de 8 metros após quanto tempo de percurso? 8 metros foi depois de 2 minutos. Aqui embaixo, certo? E agora, discuta com os seus colegas e o seu professor de que maneira o aluno poderia proceder para encontrar a resposta para a sua pergunta sobre o seu desempenho. Então, presta atenção. Ele pode seguir formando pares ordenados, prolongar a reta, criar um algoritmo ou calcular novos valores, entre outras maneiras de encontrar a resposta. Então, para saber qual foi o desempenho dele até o final, eu poderia prosseguir com essa reta, olha lá, infinitamente, ou poderia continuar fazendo os pares ordenados. Então, quais seriam? 0 e 2 foi o primeiro, depois 1 e 5, depois 2 e 8, eu sei que ele está seguindo essa ordem. Depois, 3 e 11. Qual seria o próximo? 4, 11 mais 3, 14. Olha só. E assim sucessivamente, tá bom? Beijos, meus amores. Espero que não tenha ficado dúvida aqui até a página 75. Logo mais a gente retoma, tá bom?